Olá, queridos professores, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ana Paula Rodrigues e estamos iniciando o nosso segundo trimestre com a revista da CPAD, a qual trabalhamos com crianças de 3 a 4 anos. A nossa primeira história com o tema Quando eu oro, Papai do Céu me ajuda. O texto bíblico está em Gênesis 24, do 12 ao 14. O nosso objetivo é que a criança conheça que precisamos da ajuda de Deus e que pode pedi-la por intermédio da oração. Esta passagem bíblica nos leva a várias reflexões. A oração do servo de Abraão é o nosso foco nessa lição. E a nossa lição pede um cuidado especial com o nosso segundo trimestre, com a decoração, que você possa preparar a sala para o seu aluno, prepare sua mesa, deixe ela especial para a contação da história. E também pede que façamos um mural. Sim, eu trouxe aqui, este é o mural, onde você irá expor na sala. Pede que coloque algumas imagens de criança orando, tá bom? Este é um mural, tem duas crianças orando, temos o menino e a menina. Aqui eu fiz alguns envelopes, tá bom? A criança pode pegar, fazer o seu pedido e colocarmos aqui dentro do envelope. E com o pedido qual faz a nossa revista, que colocamos o versículo. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Em Salmos 6, 9. Fica esta ideia para você ornamentar a sua sala. E também, a nossa lição, ela pede um toque especial para nosso olhar para a criança. Nós temos crianças que não sabem ler, que ainda não aprendeu, não está familiarizada com a linguagem, com os sinais, não está preparada. Esse processo é o processo da aquisição da linguagem, o qual muitos estudiosos contribuíram para a formação da linguagem. Piaget, Vygotsky e também outros e outros, como Paulo Freire. Por quê? A criança não tem um contato com os símbolos da escrita. E nós, professores, nós contribuímos com ela por meio das histórias que nós contamos. Ela já tem o seu primeiro, o seu primeiro toque, o seu primeiro passo para o início da linguagem. Então, ele pede que, ao escrevermos os nossos cartazes, escrevemos com a letra, caixa alta, usamos apenas uma fonte, a letra maiúscula, tá bom? Para ajudar, para que elas possam já visualizar, entrar em contato com esse meio da escrita. Também agora vamos para o louvor da semana, que tem uma dica especial, que diz assim: aprendemos e ensinamos aos nossos alunos no trimestre anterior que os cânticos fazem parte da aula como forma de adoração e de ênfase do ensino. Por isso, sugerimos o louvor Sou do Pai do Céu, do livro de Cânticos, de Maternal 3/4, que diz assim: quando eu nasci, mamãe ganhou um presente, Papai do Céu se alegrou e vovô ficou contente. Mas minha mãe sabe que sou de Jesus e me ensina a andar sempre na luz. Aqui fica a dica para o louvor no momento de cantar com as crianças. Também você pode usar o telefone do céu, já que o nosso foco hoje é oração. E a frase do dia é esta: o Papai do Céu quer nos ajudar. Os problemas, eles geralmente nos aborrecem, não é verdade? Mas, como cristãos, nós precisamos ter em mente que Deus está sempre pronto para me ajudar e para ajudar você. Procure a ajuda do Senhor e esteja sempre na presença de Deus. Ao ensinar essa verdade para a criança, elas crescerão certas que pode confiar no Papai do Céu, que Deus, ele estará sempre pronto para nos atender.
Não importa se é sim, não importa se é não. Ou espere, mas Deus estará conosco. Então, nossa aula vai começar, professor. Os nossos alunos estão esperando, né? Já estão todos chegando já. Então vamos receber com um abraço, com um cheiro. Pergunta como eles estão, como foi a sua semana. Pergunta para eles. Vamos conversar um pouco com a criança. E vamos precisar da ajuda deles. Diz aqui a nossa história. A aula de hoje vai falar sobre ajuda. Por isso, devemos pedir a ajuda das crianças em diversos momentos da aula. Ah, mas como? Vamos pedir para distribuir materiais, vamos pedir ajuda com as ofertas, em retirar as ofertas, até no louvor. Quando vamos tirar a oferta, precisamos que alguém cante. Vamos convidá-los para cantar junto conosco, tirar as ofertas. Isso eles amam bastante. E para o meu ajudante e para o seu ajudante, você pode estar confeccionando esse avental, tá? Ajudante, ele irá colocar nele ou nela, tá? E será o ajudante. Nossa, eles vão ficar felizes da vida. Qual a criança que não gosta de ajudar? Então fica para você esta ideia. Também prepare na sala um cantinho da oração. Isso também estará aqui na nossa lição. Vamos preparar um cantinho da oração. Coloca lá um boneco orando, uma menina orando. Coloca umas almofadas no cantinho da nossa sala. E também você pode confeccionar aqui o tapete da oração, tá? Para a criança já ter esse hábito de quando chegar na igreja, ele vai lá na sua salinha, ele pega o seu tapete de oração e vai orar. Vamos plantar esse sentimento, essa atitude nas nossas crianças. De quando chegar na sala, pegar o seu tapetinho naquele cantinho e orar, falar com o Papai do Céu. Esse tapete, eu usei metade de um EVA. Então, um EVA dá para fazer 2 tapetes da oração, que irá nos auxiliar, olha, durante todo o nosso segundo trimestre. É uma bênção. Fica esta ideia, esta possibilidade para você trabalhar com sua criança. E o custo é pequeno. Eu usei o EVA, a fita, essas letrinhas já tinha em casa, né? Essas letrinhas aqui. E aqui é tecido, que eu colei com cola quente, tá bom? Vamos agora para o guardar no coração. Aqui diz a nossa lição que nós devemos confeccionar, né? Aqui é um balde, e esse balde aqui faz parte da nossa história. Antigamente as pessoas usavam de poços para beber água. Ia lá, pegava o balde, lançava no poço, puxava e depois aquela água levava-se para casa, né? Para beber, para dar de beber também aos animais e fazer alimentação. Então vamos explicar para os nossos alunos que este balde é usado para tirar água do poço, como fez a Rebeca. E aqui dentro tem o nosso versículo. Pede aqui para confeccionar usando um barbante ou uma corda, né? Eu usei um barbante. A nossa lição fala que é uma corda. Então você vai puxar cada parte do seu versículo que está na corda ou no barbante. Eu vou puxar o meu, que vai dizer: ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Esse versículo se encontra em Salmos 45, 18. Ele está perto de todos
os que pedem a sua ajuda. Salmo 145, 18. Como você percebeu, eu fiz todas em letra maiúscula, tá? E fiz também em papéis coloridos, para chamar a atenção da escrita já para a criança. Nós também iremos ajudar eles nesse processo. Esse balde aqui é um balde de pipoca. Eu comprei ele naquelas lojas de preços, né, de menores preços, R$ 1,99. Comprei esse balde que me custou bem baratinho, né, foi R$ 3. E fiz aqui a alça, coloquei um colchete, furei, coloquei um colchete. A minha alça eu fiz de caixas, né, e depois passei EVA. Fica essa ideia para você, tá bom? Aqui também foi usado caixas, o meu versículo, e cobri com papel colorido. E usei tinta guache para fazer a escrita. Esse é o nosso para guardar no coração, que está aqui. Então, nossa história irá começar. Vamos lá? Eu estudei aqui como nós devemos fazer todas as vezes, orar, ler a palavra, estudar, pesquisar, pedir a Deus que derrame sobre as nossas vidas a compreensão dos textos. Faça isso pela sua vida. Eu pesquisei, né, li o texto, li a história e pesquisei. E nas pesquisas diz assim: depois da morte de Sara, já estando Abraão, né, velho, muito velho, e Sara vinha a falecer e Abraão já está velho. Só que Isaac, ele não se casou ainda é um rapaz solteiro. E Abraão se preocupa muito porque Isaac não se casou. Então, Abraão chama o seu servo, Eliezer, o Damasceno. Provavelmente seja ele, né, o servo de Abraão, que há muito tempo o serve em sua casa, que está em Gênesis 15, do 2 ao 3. Então ele chama Eliezer, o Damasceno, para encontrar uma esposa dentre a sua parentela para Isaac. Sabe por quê? Porque Abraão não queria que o seu filho Isaac casasse com as mulheres daquela terra, né? Mulheres que serviam a Deus pagãos, não era mulher para o nosso Isaac. Então, ele pede ao seu servo que vá à minha cidade, à minha antiga terra, a qual eu morei, vai lá e procura uma moça para Isaac da minha parentela, para o meu filho. Então, né, o relato da busca de uma esposa para Isaac é muito bonito essa história. Sabe por quê? Pois demonstra o governo soberano do Senhor sobre a vida do servo de Abraão que orou. O Senhor Deus do meu servo Abraão, rogo-te que te acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Então ele pede a Deus, né, essa oração sincera, o cuidado de servir ao seu Senhor, né, que ele servo traz. E esta oração que nós iremos falar hoje para as nossas crianças, essa oração que o servo faz, a preocupação de trazer para Isaac uma mulher da terra, uma moça, uma esposa da terra, a qual Abraão morou. Então, o servo vai e ele leva consigo 10 camelos. Estão todos aqui, 10 camelos que irão ajudar nesta viagem. Irão levar os mantimentos, o que eles precisam para fazer essa viagem. E eles vão ao encontro da Rebeca, à procura da esposa, que será a Rebeca. E esse servo faz esta oração e diz assim, ele ora e diz aquela mulher, né? Aquela moça que tira água do poço e dá-lhe de beber aos seus camelos, a ele e aos seus camelos será esta moça que Deus preparou, essa esposa, para o Isaac. Isso que eu trago para você, essa pesquisa, né? De algumas partes que encontrei importante na Bíblia. E a nossa história também vai contar. Então, Abraão chamou o servo e falou para o servo. E o servo foi. Falou para o servo que precisa encontrar uma esposa para Isaac. Então o servo vai. E quando chega lá,
ele estava muito preocupado. Como ele iria encontrar essa esposa para Isaac? E ele ora a Deus. E quando ele chega ao poço e fala que irá esperar que virá moças, mulheres pegar água daquele poço, ele fala para Deus, a mulher que falar as mesmas palavras a qual ele está falando para Deus, esta sim será a esposa para o Isaac. E Rebeca desce até o poço. Ela desce, chega lá, ele se aproxima, que ela está tirando água do poço. Ele pede de beber, pede água, e ela pega o cântaro, serve a ele e também fala que irá também servir a todos os seus camelos. Então ele encontrou a esposa para Isaac. Diz aqui a nossa história, que ele encontra a esposa que é para ser a de Isaac. E ela respondeu que daria água a ele e a todos os camelos. Aconteceu exatamente como ele falou em oração para Deus. O Papai do Céu ouviu a oração dele e respondeu na mesma hora. O Papai do Céu ajudou no momento que ele mais precisou. E também ele quer ajudar a você. Nós temos aqui o exemplo desse servo. Para com a vida de Abraão, a preocupação de orar e de encontrar essa esposa para o Isaac. E nós temos o testemunho de vida de Abraão e de que ele serve a Deus. Testemunho de Abraão servindo a Deus de todo o seu coração. Desta mesma forma deve ser o nosso testemunho, servir a Deus de todo o nosso coração, para que as crianças possam também perceber que nós temos também um testemunho. E Deus, ele é maravilhoso. Ele ouviu a oração daquele servo para com a casa de Abraão, a casa da aliança. E Deus ouviu. Havia plena harmonia entre a vontade de Deus. Naquela situação, Abraão sabia que Deus ia mostrar essa moça para Isaac casar. Só que o servo não sabia. E Deus ouviu a sua oração, a oração daquele servo. E Deus respondeu, a esta oração. Devemos passar para a nossa criança aqui da mesma forma como Deus respondeu a oração desse servo. Deus, ele responde a sua oração, a minha oração e a dos nossos alunos. E Deus, ele foi fiel, como sempre, que ele tem sido em nossas vidas. E mostrou o seu grande amor pela vida de Abraão e de Isaac. Abençoando a casa da aliança. Abençoando a vida de Rebeca. E Isaac casa com Rebeca. E diz a palavra de Deus em Gênesis 24, 67, que Isaac a conduzia até a tenda de sua mãe, da mãe dele, e tomou Rebeca como esposa. E ele amou muito. E Rebeca consolou, a perda da mãe na vida de Isaac. Deus abençoa a casa da aliança. Sabe de que forma? Rebeca era estéril. Também Sara era estéril. Mas na casa da aliança, na casa da promessa, onde não havia possibilidades, Deus honra e faz aquela promessa que Deus fez para Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Deus cumpre. Então faz essa aplicação para a criança, que Deus, ele ouve as nossas orações. Também eu preparei para vocês, aqui, esses fantoches aqui, eles são de papelão, Eu fiz um cone, pus a cabeça, os bracinhos, tá? E para o final da nossa história, da nossa aula, temos uma surpresa para as crianças. Eu preparei aqui, um baldinho, que você pode colocar doces aqui dentro, chocolate ou bala. Coloquei aqui o tema da nossa história, tá? E você pode fazer isso para eles. Eles vão gostar, muito mesmo.
Fiz também essa tenda, fiz o coqueiro. A minha tenda eu fiz de caixas e com palitos de churrasco, tá? Fiz aqui, ó. Montei um cenário dentro. Aqui é uma base de caixa que eu cobri. Aqui eu tenho palitos de churrasco. Você pode estar fazendo, cobrir os palitos com EVA, realmente com sobras, né? Fui cobrindo todos os palitos. Fica aqui para você também. Trouxe também, você pode aplicar durante todo o nosso segundo trimestre, o relógio da oração. Esse você pode imprimir e dar para a criança, para que ela venha manter o hábito de orar a Deus por tudo, né? Tem aqui os números de 1 a 12 e eles irão orar conforme a hora. Você também pode fazer para eles e dar como lembrancinha, tá bom? Eu imprimi a imagem do Google, colei, ó, em uma base e você pode usar. Também fiz esse aqui que você pode confeccionar com a criança. Você faz a base da caixa, aqui foi pintado e você pode confeccionar com eles. Então tem várias possibilidades que nós possamos estar usando com esse tema, o tema da oração. Esse tema, ele irá conosco durante todo o nosso segundo trimestre, tá? Conforme as lições que virão. Aqui na nossa lição também fala oficina de ideias, que diz assim: divida a cartolina ao meio e separe a turma em 2 grupos. Entregue uma metade a cada grupo. Dê a eles lápis de cor, giz de cera ou cola colorida. Peça que desenhe o poço de água que Rebeca, né, serviu ao servo de Abraão, a água que ela retirou do poço, né? Você pode usar também essa oficina de ideias com as crianças. Também nos traz uma observação nessa oficina de ideias, que nós não devemos esperar que a criança faça o desenho perfeito, com as cores necessárias. Não, você não pode esperar, porque os nossos alunos são muito pequenos, de 3 a 4 anos. Eles vão fazer do jeitinho deles. Temos que entender que não irá ficar perfeito, como diz aqui a nossa revista. Sabe por quê? Porque no desenho também existem as fases do desenho. Geralmente, quando nós entregamos a eles um desenho, eles vão riscar, rabiscar bastante, porque eles estão passando por fase. Aí vem a fase da garatucha, desordenada, ordenada, aí vem o esquema, aí vem o realismo. Eles irão passar ainda por fases do desenho. Não tenha pressa. Aprecie o primeiro passo da criança, o primeiro crescimento que ela dará para nós. Fica aí essa oficina de ideias. Também você pode confeccionar o poço, tá? Com suas crianças, usando caixas, rolos de papel. E para finalizar, tenho para você. Da mesma forma, Deus confirmou a você confiou a você. Da mesma forma, Deus confiou a você uma grande responsabilidade: ensinar a palavra de Deus à criança. Não hesite em pedir ajuda ao Pai para executar essa importante tarefa. Deus confiou essa missão para você, professor, para mim. Então, peça ajuda a Papai do Céu, porque Ele nos ouve, tá? Ficamos por aqui. Então, tchau, até a próxima. Que Deus nos abençoe. Tchau.